Depois, para a gente entender, a gente vai fazer anúncio. E para quem que a gente vai fazer anúncio aqui? Então vamos entender um pouquinho. Vamos falar de públicos. Bora lá então, galera. Vamos falar de públicos. Uma vez que a gente fez a configuração da nossa BM, a gente precisa criar os nossos públicos, que é para quem a gente vai anunciar a hora que a gente criar as nossas campanhas. A gente cria as nossas campanhas, a gente quer anunciar para pessoas. Quem são essas pessoas? Então vamos entender como é que funciona os nossos públicos dentro da Meta Ads, tá? Classificação dos públicos. Os públicos, a gente classifica eles em frio, morno e quente. Quem que é o quê? Sabe? Público frio é aquele cara que não te conhece, ele não faz ideia do seu delivery existe na cidade, cara. Você tem que conquistar ela, você tem que gastar grana, mostrar anúncio para tentar convencer esse cara a dar uma chance para você. Aí começar a te seguir no Instagram, ele começar a acompanhar mais conteúdo de você, eventualmente acessar o seu cardápio, seguir um conteúdo seu ali dentro da rede social e eventualmente, futuramente, né, comprar de você. Público morno é aquele cara que já te conhece, mas nunca comprou. Então, uma vez que aquele cara que era público frio, que não te conhecia, começou a te seguir no Instagram, começou a assistir um conteúdo seu, ou acessou o seu cardápio para ver os sabores que você tem ali, de hambúrguer, de pizza, enfim, ele já deixa de ser um cara frio e se torna um cara morno, que a gente chama de público morno. Ele ainda não comprou de você, atenção a isso. É aquele cara que já tem um conhecimento do seu delivery, mas ainda não comprou de você. E aí, finalmente, uma vez que ele compra, né, já é cliente seu, ele é o que a gente chama de público quente. Então, perceba como tem essas etapas, né? O cara não te conhece, aí ele tem conhecimento de você, mas não comprou ainda e, eventualmente, ele compra de você. Então, é o público frio, morno e quente. E aí, baseado nisso, é que a gente vai criar a nossa estrutura de anúncios. Baseado nessa classificação aqui de frio, morno e quente, é que a gente cria as nossas campanhas, cria a nossa metodologia. O tráfego e conversão é muito ligado a essa classificação de públicos aqui, porque a gente aquece público, torna público frio, morno, para depois vender eles, para depois tornar eles de morno, público quente. Tá? Então, o tráfego e conversão é isso. A gente é um eterno ciclo de aquecer público e vender para eles, aquecer público e vender para eles, eternamente, para fazer isso. Então, uma vez que a gente entende que tem esses tipos diferentes aqui de público, essa classificação diferente de frio, morno e quente, a gente vai entender quais os públicos que a gente pode criar lá dentro da meta, para quem especificamente que a gente pode anunciar. E aí a gente vai ver que a gente tem público personalizado, tá? Que são os públicos que a gente tem uma certa flexibilidade ao criá-los ali. Então, são públicos da meta. Deixa eu ajustar aqui, ó, públicos da meta. Ou seja, quem viu um vídeo nosso é públicos que estão dentro do nosso Instagram, do nosso Facebook, e a meta marca essas pessoas aí pra gente. Opa, esse cara aqui assistiu um vídeo seu. Esse cara aqui, ó, se engajou com o seu Facebook e Instagram. Então, a própria plataforma, Instagram, Facebook, eles marcam isso, eles juntam essas pessoas dentro de um grupo que a gente chama de público. Então, um público de engajamento com o Instagram. É quem se engajou com o seu Instagram. E a meta sabe isso pra você não precisa fazer nada. Só avisa o Facebook. Reúne aqui num grupo, aqui, ó, no público, pessoas que se engajaram com o meu Instagram. E a meta vai catar essas pessoas e botar ali dentro. Você não precisa ter esse trabalho. Então, o público da meta é quem visualizou um vídeo, quem se engajou com o seu Instagram, a sua conta no Instagram ou o seu Facebook, tá? Mas, eventualmente, essa pessoa pode também acessar o seu site. E aí é o que a gente chama de público de pixel, quem acessou o seu cardápio digital. Ou quem realizou alguma coisa, alguma ação dentro do seu cardápio digital. Por exemplo, quem acessou o seu cardápio. A gente costuma, né, no jargão aqui, chamar esse público de page view, é quem acessou o seu cardápio. O cara ele só fez essa ação, ele acessou o seu cardápio. Como o pixel já está instalado dentro do seu cardápio, a gente viu como que instala na prática aqui agora há pouco, o pixel ele marca esse cara. Ele pega a caneta marca-texto lá, dá um risquinho nas costas do cara ali e fala, opa, esse cara aqui acessou o cardápio. Algum interesse nessa pizza, nesse hambúrguer aqui ele tem. Então eu vou começar a mostrar mais anúncio para ele. Tá? Então só pelo fato do cara ter acessado o seu cardápio, ele já está dentro do seu público de pixel. E aí a gente pode classificar esse público também, né? Criar públicos mais específicos para a gente anunciar, baseado em ações que eventualmente esse cara fez dentro do cardápio. Como, por exemplo, ver um produto, adicionar algum produto ao carrinho, ou ele chegou até a tela de finalização de compra, mas ainda não comprou, desistiu, e eventualmente ele acabou comprando.
Então, baseado nessas ações que ele fez dentro do seu cardápio digital, a gente também pode anunciar para esse grupo de pessoas específicas. Pensa que, sei lá, 1.000 pessoas acessaram o seu cardápio, algumas olharam lá, não quiseram comprar, algumas adicionaram alguns itens ao carrinho, dessas daí, algumas só, um grupo menor comprou. Então, por exemplo, a gente tem lá 1.000 pessoas adicionando o carrinho, 1.000 pessoas acessando o seu site, 500 que adicionaram alguma coisa ao carrinho e 300 que compraram dessas 1.000. A gente tem como anunciar para esses grupos específicos de pessoas, tá? E, obviamente, quanto mais para baixo aqui, né, perto do comprou, mais quente é esse público. Ele fez uma ação mais preciosa dentro do seu cardápio ali. Então, quando a gente anuncia para esse público ou para esse daqui, iniciou o checkout, comprou, a chance da gente conseguir vender de novo é maior, porque esse cara ele já chegou até um ponto da jornada de compras que é muito valioso, muito precioso. Tá? Então a gente tem público da Meta, que é quem acessou o seu Instagram, seu Facebook, quem visualizou um vídeo. A gente tem público de Pixel, que é quem acessou o seu cardápio ou realizou alguma ação lá dentro. E a gente tem esses públicos de lista de clientes também, tá? Dentro dos públicos personalizados. A gente consegue criar este público personalizado, que a gente chama de lista de clientes. Uma vez que as pessoas começam a usar o seu cardápio digital e vão comprando no seu cardápio digital, ela tem que fazer um cadastrinho lá. Desde muito básico, como nome e e-mail, nome e telefone, até cadastros mais completos, que pegam CPF, pegam, enfim, dados, data de nascimento, pega outros dados do cara ali. E com esses dados, a gente consegue planilhar isso, coloca no Excel lá e sobe essas informações para dentro da Meta, para dentro do Facebook. Então, a gente fornece para a Meta essa lista dos nossos clientes e aí o Facebook ele já sabe certinho quem que ele tem que procurar naquela cidade, naquele raio, para mostrar anúncio. É muito mais fácil a gente gerar a venda a partir desse público de lista de clientes, muito mais provável, porque afinal o cara já comprou, né? Ele já é um cliente. A gente só está pegando essa lista de quem comprou ali e fornecendo isso para a Meta. Então, beleza. Dos públicos personalizados, o público da Meta, quem viu o vídeo, quem se engajou com nossas redes sociais, quem salvou alguma coisa, quem comentou alguma coisa, quem curtiu, enfim, visitou o perfil, começou a seguir. O público de Pixel, que é quem acessou o cardápio ou executou alguma ação valiosa lá dentro do cardápio. E a gente tem também a lista de clientes. Então a gente fornece esses dados para o Facebook e ele já sabe um tiro mais certeiro que ele tem para dar lá dentro da Meta para conseguir mostrar um anúncio para a pessoa mais certa. Assim. A gente tem também, né, depois do público personalizado, o público semelhante. Por exemplo, eu posso pegar algum desses públicos aqui, o Facebook, toma minha lista de clientes aqui e acha pessoas semelhantes a elas, com um perfil de comportamento semelhante, tá? Ou Facebook, pega esse público aqui que acessou meu cardápio e se o cara acessou meu cardápio, ele tem interesse, demonstrou um interesse já ali no meu produto. Então, acha público de pessoas com perfil semelhante. Opinião sincera aqui, eu acho que ele é um público muito bom, talvez para outros nichos. No delivery eu nunca vi um resultado tão expressivo assim. A gente já usou, já fez teste, já gastou grana aqui nesse público. Sai uma venda ou outra, sim, mas nunca foi assim grandes resultados de nossa, cara, tá vendendo pra caramba com público semelhante. Eu acho que justamente pelo nosso nicho, a Meta não consegue encontrar ali um público exato, muito bom para ser parte desse público semelhante aqui. Então, assim, não vejo tanta necessidade de usar esse público no dia a dia, tá? Claro, vale o teste, gasta um pouco de grana, entende se aí nessa conta que você está trabalhando faz sentido ou não usar, se dá resultado ou não esse público semelhante aí, beleza? Outro público que a gente tem para trabalhar, público de interesse. Então, lá na plataforma, tá como direcionamento detalhado, a gente chama carinhosamente de público de interesses. Você consegue direcionar a Meta, né, o Facebook ali para pessoas que têm interesse em iFood, pessoas que têm interesse em pizza, pessoas que têm interesse em hambúrguer, pessoas que têm interesse em delivery de comida. Você consegue determinar esses interesses para o Facebook e ele vai achar dentro da plataforma, dentro da sua cidade ali, do raio que você determinou, pessoas que tenham esse determinado comportamento, pessoas que tenham esse determinado interesse. E aí é mais fácil de você conseguir extrair uma venda ali, né? Compras desse tipo de público. Nunca vi funcionar tão bem também, tá? Assim como o público semelhante aqui. Quando a gente usa público de interesse, sai venda? Cara, sai. Só que não tantas assim como, por exemplo, as pessoas de público personalizado. Quem acessou o nosso cardápio, quem já comprou da gente, de lista ali. Vale a pena testar? Com certeza absoluta. E aí você decide, de acordo com os números, se
vale a pena ou não continuar colocando grana aí neste público de interesse, tá? E a gente tem, por último aqui, nosso público aberto, geolocalização. O que é isso, Otávio? É você determinar um raio e a idade das pessoas que estão ali dentro. Então eu quero mostrar meu anúncio dentro desse raio aqui para homens e mulheres que tenham entre 30 e 40 anos, 30 e 45 anos. Pronto. É um público que a gente chama de aberto. Todo mundo dentro desse raio que tem entre 30 e 45 anos ali, por exemplo, vai ver o meu anúncio, tá? A gente não especificou se ele já acessou nosso cardápio ou não, a gente não especificou se ele já segue a gente no Instagram ou não, a gente não falou se ele vai ser um semelhante ou não, se ele tem um determinado interesse ou não. A gente só falou o Facebook, ó, todo mundo que está dentro desse raio aqui, homens e mulheres de tantos a tantos anos, eu quero que você mostre meu anúncio aí. Então, é o que a gente chama de público aberto.